Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um parêntese aqui dentro da nossa arte gótica, do que a gente falou, né? E vou falar sobre dois artistas muito importantes. O primeiro é Cimabue. Esse artista, ele é conhecido. Nessa época, a gente não vai ter muitos artistas conhecidos. A gente vai realmente ter uma questão dentro da Idade Média que em vários momentos a gente não vai saber quem fez aquilo, ou quem construiu aquela catedral, ou quem pintou determinada pintura, ou quem fez a escultura. Normalmente a gente vai ter famílias especializadas nesses assuntos, então eu vou ter a família dos pedreiros, a família dos ferreiros, a família dos construtores, e essa sabedoria, né, vai ser passada de geração para geração e eles vão continuando trabalhando com isso. Então, normalmente a gente sabe, às vezes, a cidade onde surgiram esses artistas, ou, às vezes pelo nome a família vai receber o nome da própria função, mas a gente não vai saber exatamente o indivíduo, né? O indivíduo nesse momento não era ainda uma questão. Por quê? Lembra, né, que a gente falou? O artista dessa época, ele era um artista autorizado a fazer, mas ele não era criador. Criador é Deus. Então a gente não vai ver ele assinando o seu nome. Mas já no fim da Idade Média, já quase no início da Renascença, a gente já vai conhecer alguns protagonistas, né? Artistas que a gente sabe que existiram. Às vezes nem é por uma assinatura, mas por um documento de compra e venda, algum registro que ficou para a posteridade e a gente vai saber que ele existiu. Então esse Cimabue, esse artista, ele foi muito importante porque ele começa a dar aquele gostinho, né, de volumetria dentro das obras. Ele tem-se a ideia de que ele foi um professor do Giotto. Giotto foi um artista muito importante, que a gente vai falar mais à frente e que ele deu um salto muito grande dentro da perspectiva da pintura. E a gente vai falar de Cimabue porque ele começa ali a criar uma modelação um pouquinho, a tirar da bidimensionalidade. A arte gótica dá dentro de uma representação mais simplificada, né? Ela vai passar a sua informação, só que a gente não vai ver muitas emoções nos personagens, né? A gente não vai ver essa representação de um mundo muito terreno, né? A gente não vai ver essa sensação. Eles fazem parte de um outro lugar. Eles transcenderam essa nosso mundo da Terra aqui, eles estão no céu. Então, a ideia mais é passar a mensagem, né? A gente já falou aqui dessa sensação da catequese da arte. Mas Cimabue, ele tem uma característica mais interessante porque ele começa a perceber que pode jogar um pouco mais de ginga ali na pintura dele e ela começar a ficar mais interessante. De qualquer maneira, ele vai estar dentro de uma representação muito próxima da idade da arte bizantina. E a arte gótica, ela tem essa questão estilística mais simplificada, né? E Cimabue, ele dá um passinho à frente ali, buscando um pouco mais de naturalismo dentro da sua representação. Bom, a gente vai ter um outro artista importante da época também, que é o Duccio. Duccio, deixa eu só dar a data para vocês, gente. A gente está aqui mais ou menos entre 1300, né? A gente está nesse fim do século XIII, início do século XIV ali, a gente está nesse momento já, tá? E aí, Duccio também já tá passando, né? Ele dá um passinho mais à frente ainda do que Cimabue, ele traz um pouco mais de naturalidade para os seus trabalhos, um pouco mais de perspectiva, mas lembrando do seguinte, essa arte nossa da gótica que a gente tá vendo, ela tem uma questão de representação também muito parecida com a arte egípcia lá de trás, gente. Olha só como a gente ainda vai e volta a vários momentos. Eu vou fazer essa comparação. Quando a gente viu aquela imagem egípcia em que tem o faraó maior, a esposa menor e a filha pequena, e não quer dizer que a filha era criança ou era anã em relação ao seu pai. Aquilo era um tipo de representação que a gente chama de grau de importância ali dentro da obra. O faraó era a figura mais importante. Então a gente vai ver muitas representações da Idade Média ainda, né, desse estilo gótico, com a representação da Virgem Maria e da criança de Jesus menino, muito grandes dentro da obra em relação aos santos ou a outros personagens que fazem parte daquela imagem. Então, ali tem uma hierarquia de representatividade. A figura da Virgem é a mais importante, a que eu tenho que prestar mais atenção do que os outros que fazem parte dentro dessa composição que eu tô vendo ali.
Bom, isso começa a mudar um pouquinho mais à frente, que a gente vai ver uma ideia de perspectiva começando a acontecer, né? Então, ainda vai ter aquela coisa meio confusa, né? De quem é grande demais em relação aos outros, mas daqui a pouco isso começa a se acertar e as escalas humanas começam a entrar na pintura. Então, a gente vai ter ainda, né, na arte gótica, um domínio muito grande dessa hierarquização de importâncias, de grau de importância dentro da obra, e que aos pouquinhos, conforme a Renascença vai apontando ali no túnel do nosso tempo aqui, isso começa a se ajustar para uma escala humana. Então esse fim da Idade Média com o gótico vai começar a trazer isso para nossa arte aqui, para nossa imagem da pintura. Então quando a gente vê, não é pra gente dizer, eles não sabiam fazer isso e não tinham régua, eles não conseguiam entender que essas pessoas não são desse tamanho. Então, gente, tanto os egípcios quanto os nossos amigos aqui da Idade Média, eles não estão importando com isso. Não é essa imagem, não é essa informação que eles querem passar. É o grau de importância daquela figura dentro da obra que você precisa ver. Então, nunca fala assim, eles não sabiam, tá? A gente não pode dizer isso. Era dentro da ideia da época, o que fazia sentido para a mensagem que eu quero passar. Sempre é isso que a gente vai ter que levar em consideração quando a gente está vendo uma obra de arte, quando a gente está falando de um período que não é o nosso. Até o nosso a gente tem que saber também com quem ele está dialogando, com quem ele quer saber, qual é a importância disso, qual é a mensagem que é passada através dessa ideia, certo? Então, não vamos chegar dentro da arte com olhos de preconceito. A gente tem que chegar aberto a entender e se perguntar e se questionar, tanto para a obra quanto para a gente mesmo, o que ela quer dizer, ou então o que eu entendi com isso, tá bom? Então, gente, se vocês gostam aqui das minhas gotinhas de História da Arte, lembrem que elas são parte de um oceano muito grande de informações e cada momentinho que a gente comenta aqui dá para pesquisar cada vez mais e se aprofundar nos assuntos. Eu espero que vocês gostem, né, dessas gotinhas tanto quanto eu gosto de fazer, e se gostem, compartilhem com seus amigos, dê os likes aqui para a gente poder espalhar cada vez mais arte por aí. Eu agradeço, obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!